Nesta história, acompanharemos a jornada de uma mulher que, no momento de sua maior vulnerabilidade física e emocional, descobriu que o homem com quem dividia a vida era, na verdade, seu maior carrasco. É um relato sobre os limites do silêncio, o peso da ingratidão e a reviravolta inesperada que surge quando o destino coloca um aliado poderoso no caminho de quem não tinha mais forças para lutar sozinha. Prepare-se para uma narrativa de dor, mas, acima de tudo, de uma justiça avassaladora. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O sol de Goiânia não perdoa, nem mesmo quando você sente que sua alma está por um fio. O mormaço que subia do asfalto quente da Avenida T7 parecia entrar pelas frestas do carro, misturando-se ao cheiro de couro novo e ao perfume amadeirado, caro e discreto do Dr. Arthur Fagundes. Eu estava sentada no banco do passageiro daquela SUV blindada, tentando manter minha coluna ereta, mas cada pequeno solavanco do veículo nas ruas irregulares do setor Bueno parecia uma facada em meu abdômen. Eu havia acabado de passar por uma histerectomia de emergência. Meu corpo estava costurado, remendado e exausto, mas meu coração, esse sim, parecia estar em carne viva. Arthur olhava pelo retrovisor com uma preocupação que eu não via em casa há pelo menos 10 anos. Heloísa, tem certeza de que não quer ir para a minha casa? A governanta pode cuidar de você. Minha esposa adoraria retribuir tudo o que você fez pela nossa família quando meu pai estava doente. Ele disse, com aquela voz pausada de quem comanda um império, mas que guardava por mim uma gratidão genuína. Eu era apenas a enfermeira que cuidou do pai dele nos últimos meses de vida, mas para Arthur, eu era a mulher que deu dignidade ao fim do velho Fagundes, como ele chamava o patriarca de uma das maiores construtoras do estado. Não, doutor, Arthur, obrigada. Eu só quero a minha cama. O Valdemar deve estar me esperando. Ele teve problemas com o carro hoje cedo e não pôde me buscar, mas deve estar em casa agora. Menti. Eu mentia para proteger a imagem de um homem que já tinha me abandonado emocionalmente muito antes daquela cirurgia. A verdade era que Valdemar nem sequer atendeu minhas ligações naquela manhã. O trajeto até o Parque Amazônia pareceu uma eternidade. Eu observava os ipês amarelos que começavam a florir, um contraste bizarro com o cinza que eu sentia por dentro. Minha mente vagava pelos anos de casamento. No início, Valdemar era um homem doce, um vendedor esforçado, mas o tempo e o fracasso em alguns negócios o tornaram amargo, e essa amargura foi despejada sobre mim em forma de cobranças, gritos e um silêncio punitivo que doía mais que qualquer corte de bisturi. Quando o carro luxuoso de Arthur dobrou a nossa esquina e estacionou em frente ao portão descascado da nossa casa, senti um frio na espinha. Eu sabia que a presença de um carro daquele nível chamaria a atenção, mas eu estava fraca demais para me importar com as aparências. Arthur desceu primeiro, contornou o veículo e abriu a porta para mim com uma delicadeza que me deu vontade de chorar. Ele segurou meu braço com firmeza, ajudando-me a deslizar para fora do banco alto. Devagar, Heloísa. Respire. Eu levo a sua bolsa, ele disse com um olhar atento. A porta da frente da casa se escancarou antes mesmo de chegarmos ao portãozinho de ferro. Valdemar surgiu no vão da porta, vestindo uma camiseta regata manchada de suor, com uma lata de cerveja na mão, apesar de ainda ser cedo. O rosto dele estava vermelho, não pelo sol de Goiás, mas pela raiva contida que ele sempre parecia carregar como uma arma carregada. Olha só quem resolveu aparecer. A voz dele cortou o ar, áspera e alta, ecoando pela rua silenciosa. Que horas são para você estar chegando em casa só agora, Heloísa? Eu estou aqui desde o meio-dia esperando a minha comida. Eu parei, sentindo uma pontada aguda na cicatriz. A dor física era intensa, mas a humilhação diante do Dr. Arthur era paralisante. Tentei falar, mas minha voz saiu num sussurro trêmulo. Valdemar, eu acabei de sair do hospital. A cirurgia foi complicada. Complicação é a minha fome. Ele interrompeu, descendo os 2 degraus da entrada e vindo em nossa direção, ignorando completamente o
Homem elegante ao meu lado. Pare de fingir, mulher. Eu conheço esse seu joguinho de se fazer de vítima. Toda vez que tem que trabalhar ou fazer as coisas em casa, inventa uma dor, uma doença, pois saiba que eu não sou palhaço. Vá fazer o almoço agora mesmo. A cozinha está uma imundície e eu quero comer. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eu via os vizinhos, a dona Cida e o senhor Gentil espiando por cima do muro. Senti as lágrimas queimarem meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Arthur, que até então estava em silêncio, deu um passo à frente. Ele era mais alto que Valdemar, e a aura de poder que ele emanava era quase palpável, como se o ar ao redor dele tivesse outra pressão. Você é o marido dela? Arthur perguntou. Sua voz não era alta como a de Valdemar, mas era carregada de uma autoridade que fez o meu marido hesitar por um breve segundo. E quem é você? O motorista novo dela? Valdemar debochou, embora seus olhos estivessem fixos no relógio de ouro no pulso de Arthur. Sai da minha frente, que o assunto aqui é entre homem e mulher. Heloísa, entra logo. Valdemar esticou o braço para me puxar pelo ombro. O mesmo ombro do lado onde o dreno ainda incomodava sob a roupa. Eu me encolhi, esperando o impacto da dor. Mas Arthur foi mais rápido. Com um movimento firme, ele bloqueou a mão de Valdemar, segurando seu pulso com uma força que fez as veias de seu próprio braço saltarem. Você não vai tocar nela, disse Arthur, num tom que gelaria o sangue de qualquer um. E você vai se desculpar por cada palavra que gritou aqui fora. Agora, Valdemar tentou puxar o braço, o rosto alternando entre a fúria e o choque. Ele olhou para o carro, depois para o terno impecável de Arthur e, finalmente, para mim. Ele ainda não entendia quem era aquele homem, mas percebeu que a dinâmica tinha mudado. O homem poderoso, que a sinopse mencionava, não era apenas um acompanhante. Ele era a testemunha do crime de ingratidão que Valdemar cometia diariamente. Desculpar? Você está louco? Essa casa é minha! Valdemar gritou, mas sua voz já não tinha a mesma convicção. Ela falhou no final. A casa pode ser sua, mas a dignidade dela não te pertence, retrucou Arthur, soltando o pulso dele com um desprezo visível. Heloísa, você não vai entrar aí para cozinhar. Você vai entrar para pegar suas coisas essenciais. E depois, você vai decidir se quer continuar vivendo com um animal ou se quer o futuro que uma mulher como você merece. Eu olhei para Valdemar. Vi o homem por quem um dia fui apaixonada, agora transformado em um estranho pequeno e amargo. Olhei para Arthur, que representava um mundo de respeito que eu tinha esquecido que existia. Minha mão tocou meu ventre, sentindo o repuxar dos pontos. Naquele momento, no calor sufocante de Goiânia, algo dentro de mim, além dos tecidos orgânicos, começou a cicatrizar de uma forma diferente. A vingança não precisava de armas, ela precisava de uma oportunidade. E a minha acabava de chegar em um carro de luxo. O ar dentro de casa estava pesado, uma mistura de poeira acumulada, o cheiro azedo de restos de comida e o odor característico de cerveja barata, que parecia ter impregnado até nas cortinas de renda que eu mesma tinha costurado. Assim que cruzei o batente da porta, senti um choque térmico. Enquanto o lado de fora ardia sob o sol goiano, o interior da nossa sala parecia uma tumba abafada. Cada passo que eu dava em direção ao quarto era uma agonia. A dor da cirurgia não era apenas um incômodo, como Valdemar sugeria. Era uma queimação profunda, como se um ferro em brasa estivesse pressionando meus órgãos internos a cada movimento do meu diafragma. Arthur permaneceu parado à porta, sua silhueta imponente bloqueando a luz do sol, transformando-o em uma sombra autoritária que vigiava cada movimento de Valdemar. Meu marido, ou melhor, o homem que ainda portava esse título, tentou passar por Arthur para vir atrás de mim, mas o empresário não se moveu 1 milímetro. Deixe-a em paz enquanto ela pega o que é dela. A voz de Arthur era um chicote de gelo. Entrei no nosso quarto e o cenário era desolador. A cama estava desfeita, lençóis amarrotados que cheiravam a suor. Havia roupas dele espalhadas pelo chão, pratos sujos sobre a mesa de cabeceira e um silêncio que gritava o quanto eu era desvalorizada naquele lugar. Abri o guarda-roupa com as mãos trêmulas. Meus dedos tocaram os tecidos simples das minhas roupas de enfermeira.
O uniforme branco que eu usava para ganhar o sustento daquela casa, enquanto Valdemar esperava a oportunidade certa, que nunca chegava. Ironicamente, foi cuidando dos outros que eu esqueci de cuidar de mim. E foi cuidando do pai de Arthur que eu conquistei o único aliado que eu tinha naquele momento. Heloísa, você não vai a lugar nenhum, Valdemar gritou da sala, sua voz esganiçada tentando recuperar uma autoridade que já tinha escorrido pelo ralo. Quem você pensa que é? Vai sair assim, com esse sujeito, e me deixar aqui sem nada? Quem vai pagar a conta de luz que vence amanhã? Quem vai limpar essa zona? Você é minha mulher. Uai, tem deveres. Eu não respondi. Eu não tinha fôlego para gastar com ele. Foquei em pegar minha bolsa de couro surrada e enfiar ali dentro meus documentos, meu cartão do banco, onde o pouco saldo que restava era fruto de horas extras exaustivas no hospital, e o kit de curativos que eu mesma tinha preparado. A cada peça de roupa que eu tentava dobrar, uma pontada aguda me lembrava da minha fragilidade física. Eu me apoiei na cômoda, fechando os olhos e respirando fundo, sentindo o suor frio escorrer pelas minhas têmporas. O cheiro de um perfume que ele costumava usar no início do casamento ainda pairava em uma das gavetas, e por um segundo a nostalgia tentou me paralisar. Mas então, ouvi o som de uma lata de cerveja sendo esmagada na sala e o xingamento baixo que ele soltou. A nostalgia morreu ali mesmo. Saí do quarto arrastando uma pequena mala de rodinhas. Valdemar estava no meio da sala, os olhos injetados apontando o dedo para Arthur, que mantinha uma postura de absoluto desprezo. Quando Valdemar me viu, ele tentou mudar a tática. O agressor deu lugar ao manipulador. Elô, meu amor, pensa bem. Você tá sob efeito de remédio, tá confusa. Esse cara aí, esse ricaço, ele não liga pra você. Ele só tá fazendo caridade. Você vai abandonar nossa história por causa de uma briguinha? Eu tava estressado. A fome me subiu à cabeça. Ele tentou se aproximar, com aquele sorriso torto que um dia me enganou. Não dê mais nenhum passo, Arthur interveio, a voz baixa e perigosa. Heloísa, você está pronta? Eu olhei para Valdemar. Vi as unhas sujas, a desídia no olhar, a arrogância de quem achava que eu era sua propriedade privada. Olhei para a casa que eu mantive com tanto sacrifício, as paredes que eu ajudei a pintar, as plantas que estavam morrendo no canto da sala, porque ele não se deu ao trabalho de colocar um copo de água nelas enquanto eu estava no hospital. A conta de luz está na gaveta da cozinha, Valdemar, eu disse, minha voz finalmente encontrando um tom de firmeza que eu desconhecia. E sobre quem vai limpar essa zona? Sugiro que você aprenda a usar uma vassoura. Eu não sou mais sua empregada, e nunca mais serei sua mulher. Caminhei em direção à saída. Arthur pegou minha mala com uma mão e, com a outra, tocou suavemente o meu cotovelo para me guiar. Ao passarmos pelo portão, os vizinhos ainda estavam lá. A dona Cida apertava os olhos, tentando entender como a enfermeira humilde estava saindo acompanhada por um homem que parecia ter saído de uma capa de revista de negócios. O constrangimento de Valdemar era visível. Ele saiu até a calçada, gritando para quem quisesse ouvir. Vai lá. Vai ser a diversão desse aí por uma semana e depois vai voltar rastejando. Você não tem onde cair morta, Heloísa. Eu vou trocar as fechaduras. Você não entra mais. Aqui. Arthur parou, abriu a porta traseira da SUV para mim e, antes de entrar no banco do motorista, olhou para Valdemar por cima do teto do carro. O senhor mencionou a conta de Lúcia, não foi? Pois bem, eu sou Arthur Fagundes, da construtora Fagundes. Este imóvel está em um terreno que minha empresa comprou para um novo empreendimento no mês passado. O antigo proprietário aceitou a oferta e o contrato de aluguel que está no seu nome. Ai, Valdemar, ele já foi rescindido por falta de pagamento nos últimos 3 meses. Eu ia enviar o oficial de justiça na segunda-feira, mas agora que sei quem mora aqui, farei questão de que o despejo seja pessoal. Você tem 48 horas para desocupar sua casa. O rosto de Valdemar perdeu toda a cor. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. O poder que ele exercia sobre mim era baseado na minha submissão e na minha dependência. Agora, o jogo tinha virado de uma forma que ele sequer conseguia processar. Arthur entrou no carro, o motor rugiu suavemente e o ar-condicionado começou a dissipar o calor sufocante de Goiânia da minha pele.
Enquanto nos afastávamos, olhei pelo vidro fumê. Vi Valdemar sentado no meio-fio, a lata de cerveja caída no chão, parecendo um homem minúsculo diante da imensidão do mundo que ele tentou me impedir de viver. Arthur olhou para mim, pelo retrovisor, e deu um leve aceno de cabeça. Agora vamos levá-la para um lugar onde você possa se recuperar de verdade, Heloísa. E depois, vamos conversar sobre o seu futuro. Eu tenho uma proposta para a coordenação da ala de enfermagem da nova clínica que estamos inaugurando. Mas primeiro, o descanso. Eu encostei a cabeça no banco macio e fechei os olhos. Pela primeira vez em anos, a dor no meu ventre parecia menor do que a esperança que começava a florescer no meu peito. A vingança estava apenas começando, e ela tinha o gosto doce da liberdade. A suíte da clínica de recuperação no setor marista era um universo paralelo à realidade que eu conheci nos últimos 15 anos. O cheiro de mofo e gordura rançosa da minha antiga cozinha foi substituído por um aroma suave de lavanda e alecrim que parecia flutuar no ar condicionado silencioso. Eu estava deitada em uma cama articulada com lençóis de fios egípcios, tão macios que pareciam abraçar as minhas cicatrizes em vez de irritá-las. Pela janela de vidro duplo, eu observava o pôr do sol de Goiânia, um espetáculo em tons de laranja e púrpura que tingia os prédios luxuosos ao redor. Pela primeira vez em muito tempo, eu não sentia medo do anoitecer. Eu não tinha que me preocupar se o jantar estaria no ponto ou se o barulho da chave na fechadura traria um homem amoroso ou um monstro faminto por humilhação. Os primeiros 3 dias foram de um silêncio restaurador. As enfermeiras, minhas colegas de profissão, tratavam-me com uma deferência que me deixava desconfortável no início. Elas me chamavam de Dona Heloísa, limpavam meus curativos com uma delicadeza técnica e garantiam que minha medicação estivesse sempre no horário. Dr. Arthur passava todas as manhãs, antes de ir para a sede da construtora. Ele não entrava com a arrogância de um salvador, mas com a postura de um amigo grato. Ele trazia livros, revistas e, em uma tarde, trouxe um empadão goiano legítimo, mas de uma massa tão fina que derretia na boca. Você precisa recuperar suas forças, Heloísa, ele disse, sentando-se na poltrona de couro ao lado da cama. O conselho da clínica já aprovou a sua contratação como coordenadora da ala de humanização. Mas eu não quero uma funcionária debilitada. Quero a mulher forte que cuidou do meu pai com tanta garra. Eu nem sei como agradecer, doutor. Arthur, eu passei tanto tempo ouvindo que eu não era nada além de uma enfermeirinha de merda, que agora parece que estou vivendo o sonho de outra pessoa, confessei, sentindo um nó na garganta. O Valdemar tentou te convencer de que você era pequena para que ele pudesse se sentir grande. É uma tática comum de homens medíocres, Arthur respondeu com um olhar sério. Mas a realidade bateu à porta dele. Literalmente, ele me estendeu o meu celular, que estava desligado desde que eu saí de casa. Quando a tela brilhou, as notificações começaram a saltar como pipoca. Havia 42 chamadas perdidas de Valdemar e dezenas de mensagens de áudio. Arthur fez um sinal para que eu ouvisse. Se estivesse pronta, respirei fundo e apertei o play no primeiro áudio. Heloísa, sua desgraçada, que palhaçada é essa de despejo? Chegou um oficial de justiça aqui dizendo que eu tenho 48 horas. Você armou com aquele sujeito, e não foi? Sua vagabunda. Você me paga. Se você não aparecer aqui agora para resolver isso, eu quebro tudo o que sobrou nessa casa. A voz dele estava embriagada, oscilando entre a fúria e o desespero. Avancei para um áudio enviado 3 horas depois. O tom tinha mudado drasticamente. Meu amor, me perdoa. Eu estava nervoso. Você sabe como eu sou quando bebo um pouco. Por favor, fala com aquele homem. Diz para ele que a gente não tem para onde ir. Eu não tenho dinheiro para caminhão de mudança. Eu não tenho nada. Eu passei a tarde toda tentando ligar para minha irmã em Anápolis, mas ela não quer me receber. Heloísa, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Eu sou seu marido. Senti uma onda de náusea, mas não era pela cirurgia. Era o nojo físico da manipulação. Eu conhecia cada inflexão daquela voz. Ele tentava me usar como escudo, como sempre fez. Mas desta vez, o escudo tinha se transformado em uma espada.
O oficial de justiça foi acompanhado pelos seguranças da construtora. Arthur explicou, calmamente. Ele tentou agredir um deles e quase foi preso em flagrante. Agora, ele está empilhando as coisas na calçada. Pelo que soube, os vizinhos estão assistindo a tudo. A dona Cida, aquela sua vizinha, até ofereceu um copo de água para ele e depois fechou o portão na cara dele. Eu fechei os olhos e imaginei a cena. Valdemar, o homem que gritava comigo diante de todos, agora sendo exposto em sua própria pequenez. O Parque Amazônia é um bairro onde as fofocas correm rápido, e eu sabia que a reputação de bom homem injustiçado que ele tentava manter tinha caído por terra. Naquela noite, eu caminhei pela primeira vez até a varanda da suíte. Meus passos ainda eram lentos, mas a dor era suportável. Olhei para as minhas mãos e percebi que o tremor tinha sumido. Eu não era mais a Heloísa que se encolhia no canto da cozinha. Eu era a Heloísa que estava prestes a gerenciar uma equipe que teria seu próprio salário de 5 dígitos e que nunca mais pediria permissão para existir. No entanto, a vingança ainda não estava completa. Valdemar ainda achava que, de alguma forma, eu voltaria para limpar a sujeira, ou que ele poderia me processar por abandono de lar ou algo do tipo. Ele ainda tinha a chave da nossa conta conjunta, onde eu depositava o dinheiro das minhas economias para uma emergência, o dinheiro que ele achava que era dele. Dr. Poole Arthur, chamei, quando ele se levantou para sair. Eu preciso de um favor legal. Não é sobre o despejo. É sobre a conta bancária e sobre as dívidas que ele fez no meu nome usando meu cartão de crédito enquanto eu estava no hospital. Eu quero que ele sinta o peso de cada centavo que ele me tirou. Arthur sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos, mas que carregava uma justiça fria. Meus advogados já estão cuidando do levantamento das fraudes dele, Heloísa. Ele não apenas usou seu cartão, ele falsificou sua assinatura em 2 empréstimos pessoais nos últimos meses. Isso não é apenas uma briga de casal. É crime. E eu garanto que, em Goiás, a justiça para esse tipo de coisa costuma ser bem rigorosa quando se tem as provas certas. Senti um calafrio de antecipação. A recuperação física estava terminando, mas a minha verdadeira transformação estava apenas começando. Eu ia deixar o hospital não como uma sobrevivente, mas como uma vencedora. E Valdemar, ele ia descobrir que o almoço e que ele tanto exigiu teria um preço que ele nunca conseguiria pagar. Uma semana depois, recebi a alta médica. Saí da clínica usando um vestido novo, de corte elegante, que Arthur tinha providenciado. Meu cabelo estava arrumado. Minha pele tinha voltado a ter cor e eu carregava uma pasta de couro com o contrato da minha nova posição. Mas antes de ir para o meu novo apartamento, um imóvel funcional da construtora que Arthur me cedeu até eu me estabilizar, eu pedi para o motorista fazer uma parada. Fomos até a rua da nossa antiga casa. O caminhão de mudança da construtora estava lá, carregando os últimos móveis que seriam levados para um depósito, já que o terreno seria limpo para o início das obras no dia seguinte. Valdemar estava sentado em um sofá velho, jogado na calçada, cercado por sacos de lixo pretos. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 10 dias. A barba estava por fazer, as roupas sujas e o olhar perdido. Quando a SUV parou em frente a ele, ele se levantou, os olhos brilhando com uma esperança patética. Ele correu até a janela, achando que eu tinha vindo buscá-lo, que a sua Heloísa tinha voltado para salvá-lo da miséria que ele mesmo criou. Eu abaixei o vidro apenas alguns centímetros. O cheiro de álcool e derrota que vinha dele era sufocante. Elo, graças a Deus, você veio. Manda esse motorista abrir o porta-malas. Vamos carregar essas coisas. Eu sabia que você não ia me deixar na mão. Eu mudei. Eu juro que mudei. Eu olhei para ele com uma neutralidade que o atingiu mais do que qualquer grito. Eu não vim te buscar, Valdemar. Eu vim entregar isso. Passei pelo vão do vidro um envelope pardo. Eram as notificações judiciais do processo criminal por estelionato e falsidade ideológica, além da petição de divórcio com pedido de medida protetiva. O almoço está servido, Valdemar, mas desta vez, quem vai ter que engolir as consequências é você. Fechei o vidro, o motorista acelerou. Pelo retrovisor, vi Valdemar cair de joelhos na calçada, segurando os papéis que selavam o seu destino.
Ele não era mais nada. E eu, finalmente, era tudo o que eu sempre deveria ter sido. A luz da manhã de Goiânia entrava pelas amplas janelas de vidro do meu novo escritório, no 10º andar de um edifício comercial no setor Bueno. O ar-condicionado mantinha a temperatura em confortáveis 22 graus, um contraste bem-vindo com o mormaço que já começava a pesar lá fora, na Praça do Ratinho. Sobre a minha mesa de mogno não havia mais louça suja ou restos de comida azeda. Em vez disso, pilhas de currículos, cronogramas de plantão e o contrato de gestão da nova ala de humanização do Hospital Santa Luzia. Eu agora era a coordenadora Heloísa, e o som do meu nome pronunciado com respeito pelos outros funcionários ainda me causava um calafrio de satisfação, daqueles que a gente sente quando finalmente ocupa o lugar que o destino nos reservou. 3 meses haviam se passado desde o dia em que deixei aquela calçada no Parque Amazônia. Minha cicatriz física agora era apenas uma linha fina e esbranquiçada no meu abdômen, um lembrete silencioso de uma batalha que eu venci 2 vezes, uma contra a doença e outra contra o homem que jurou me amar na saúde e na doença, mas que só conhecia a minha utilidade enquanto eu estivesse servindo-o. Eu me sentia mais viva do que nunca. Meus cabelos, que antes viviam presos em um coque apressado e sem brilho, agora tinham um corte moderno e estavam sempre impecáveis. Eu usava brincos de pérola e um perfume com notas de jasmim e sândalo que eu mesma comprei com meu primeiro salário de gestora. Era o cheiro da minha independência. O telefone sobre a mesa tocou. Era Sônia, a secretária da diretoria. Dona Heloísa, o Dr. Otávio, o advogado, está na linha 2. Ele disse que é sobre aquele assunto das audiências em Anápolis. Respirei fundo, sentindo o ar preencher meus pulmões, sem nenhuma pontada de dor. Apertei o botão e atendi com a voz firme. Pode passar, Sônia. Obrigada. Heloísa, bom dia. A voz do Dr. Otávio era calma e profissional. Acabei de sair da audiência de instrução sobre o caso da falsificação das assinaturas. Valdemar tentou negar tudo. Alegou que você tinha dado autorização verbal porque estava muito doente para assinar. Mas o perito grafotécnico foi implacável. A prova técnica não deixa margem para dúvidas. O juiz já sinalizou que a sentença será condenatória. Ele terá que devolver cada centavo dos empréstimos com juros e correção, além de enfrentar a pena por estelionato e falsidade ideológica. Eu me recostei na poltrona de couro, observando o movimento dos carros lá embaixo, parecendo brinquedos coloridos na avenida. E como ele está, Dr. Otávio? Perguntei. Não por preocupação, mas por uma curiosidade quase clínica. Miserável, para dizer o mínimo. Ele tentou fazer um escândalo no corredor do fórum, gritando que você o abandonou na miséria, mas foi contido pelos seguranças. Ele está morando em um quarto de pensão nos fundos de uma borracharia na saída para Guapó. Parece que a irmã dele realmente fechou as portas. Ele não tem mais nada, Heloísa. Nem a dignidade que ele tentou te tirar, ele conseguiu manter para si. Desliguei o telefone e, por um momento, fechei os olhos. Lembrei-me do cheiro de cerveja barata e do grito dele. Vá fazer o almoço agora mesmo. Naquele tempo, eu achava que o mundo acabava nos muros daquela casa humilde. Eu achava que o meu valor estava atrelado à rapidez com que eu colocava o prato de comida na frente dele. Que ironia! Valdemar gritava por almoço porque era incapaz de nutrir a própria alma, enquanto eu, mesmo convalescente, carregava dentro de mim a força de uma cidade inteira. Naquela mesma tarde, recebi a visita do Dr. Arthur Fagundes. Ele não veio como um salvador, mas como um sócio e amigo. Sentamo-nos para tomar um café expresso na varanda do hospital. O sol de Goiás começava a se pôr, tingindo o céu com aquele dourado magnífico que só quem vive no Cerrado conhece. Você está radiante, Heloísa, ele disse, observando como eu gesticulava com confiança ao explicar as novas diretrizes de atendimento. Meu pai estaria orgulhoso de ver a mulher que cuidou dele comandando tudo isso. Eu só precisava de uma oportunidade para parar de cuidar apenas dos outros e começar a cuidar de mim, Arthur. Obrigada por ter sido a testemunha que eu precisava para finalmente enxergar a verdade.
Eu não fiz nada que você já não tivesse dentro de si. Eu apenas segurei o espelho. Ele respondeu com um sorriso discreto. Antes de ir para casa, meu próprio apartamento, um lugar pequeno, mas decorado com cores claras e cheio de plantas que eu regava todas as noites, com um prazer quase sagrado, decidi fazer uma última parada. Dirigi até o Centro Cultural Oscar Niemeyer. Caminhei pela esplanada branca, sentindo o vento fresco da noite goiana bagunçar meus cabelos. Ali, cercada por aquela arquitetura moderna e imponente, eu me senti parte de algo maior. Sentei-me em um dos bancos e peguei meu celular. Havia uma mensagem de texto de um número desconhecido, enviada horas antes. Eu sabia que era ele. Heloísa, por favor, eu estou passando fome. Me ajuda. Eu sei que errei, mas eu sou o homem da sua vida. Me perdoa. Eu faço o almoço para você todos os dias. Eu limpo a casa. Eu faço qualquer coisa. Só não me deixa apodrecer aqui. Li a mensagem 2 vezes. Antigamente, eu sentiria pena. Antigamente, meu coração amoleceria diante do sofrimento de alguém, mesmo que esse alguém tivesse me ferido profundamente. Mas aquela Heloísa tinha morrido na mesa de cirurgia e no banco daquela SUV blindada. A nova Heloísa sabia que perdão não significa conivência e que justiça não é vingança rasteira, é apenas a colheita do que se plantou. Bloqueei o número sem responder. O silêncio do meu celular era a resposta mais barulhenta que ele poderia receber. Levantei-me, respirei o ar da noite e caminhei em direção ao meu carro. A dor tinha ido embora. Não havia mais pontos repuxando. Não havia mais o peso da humilhação esmagando meus ombros. Eu estava livre. E enquanto o horizonte de Goiânia brilhava com as luzes da cidade, eu percebi que a verdadeira vingança não foi ver Valdemar na miséria. Foi ver a mim mesma prosperando, feliz e completa, num mundo onde ele não era mais do que uma sombra dissipada pelo brilho da minha própria luz. Entrei no carro, liguei o rádio e deixei uma música suave preencher o espaço. Olhei pelo retrovisor, vi meus próprios olhos brilhando com uma determinação inabalável e acelerei. Eu tinha uma vida inteira pela frente, e dessa vez eu era a única protagonista da minha história. O capítulo final de uma dor antiga tinha acabado de ser escrito, e o primeiro capítulo da minha liberdade estava apenas começando. Espero que esta história tenha sido tão emocionante para você quanto foi para mim ao escrevê-la. Se você gostou dessa jornada de superação e justiça da Heloísa, não se esqueça de deixar o seu comentário e compartilhar com quem precisa de um sopro de coragem hoje. Até a próxima história.